dias, professores, professoras, estamos de volta. Dobradinha. Professor Laércio, Dobradinha 2016. 2016. O ânimo intacto. A força também e o olhar clínico para você, aluno que nos acompanha, para você, aluna, por quê? Porque é hora do seu concurso, é hora do seu exame, o Exame Nacional do Ensino Médio, os concursos vestibulares, o que você quiser fazer. Na verdade, a nossa preparação é ampla, total e restrita. Mais ou menos isso. O que nós vamos fazer? Continuar aquele processo de mostrar temas importantíssimos que podem ser cobrados. E quais Olha só, provas, né? Poucos notaram o que aconteceu nesses dias. Michel, coloca no ar, por favor, essa imagem que está aqui na tela. Ó. Super Poucos Michel. Perceberam esta passagem do Google. Ó. Poucos notaram. Poucos notaram o número 1896. Bem no cantinho. Bem no cantinho. Olha a coluna grega, 1896. Poucas pessoas perceberam que essa é a 120ª Olimpíada da história. Exatamente. Tema relevante? Muito relevante, por quê? Porque eis que a abrangência da Olimpíada se dá agora percorrendo todas as localidades, ou seja, percorrendo aqui com o meu amigo Arvaldo. Que nada. Coitado do Reginaldo, né? Reginaldo, querido, é uma satisfação ter os amigos aqui, Mauro e Reginaldo. Mas é o que nos interessa. Os Jogos Olímpicos realizados na América do Sul, a serem realizados na América do Sul, se configuram sim em um evento. É um marco que não só entra para a história, é óbvio, mas geograficamente coloca este pedaço do continente, e essa é bem a praia do professor Laércio, em acordo com todo o planeta. Além disso, a realização no país tropical, como é o Brasil, né? Sim. Nesse sentido, Rio de Janeiro. traz também à tona uma série de situações diferenciadas neste evento que atende pela aura maior do congraçamento. É isso que você precisa pensar sempre quando proporcionar um texto a alguém. Vocábulos, termos, palavras que venham ao encontro. Então, é um congraçamento, professor Laércio. E argumento de autoridade, né? Sem dúvida, vai congraçar povos. Diga lá. Vamos chamar, então, Título seu. Debatemos antes, Jogos Olímpicos e o choque das civilizações. E por que, Laércio, o choque das civilizações? Se é um jogo olímpico, se são Jogos Olímpicos... Entramos no meio da câmera. Se são Jogos Olímpicos, esses são jogos que devem ser de congraçamento. Nós acabamos de falar isso. E por que eles proporcionam um choque, meu amigo? Muito bem. Olha só, vamos fazer o seguinte. Agora você provocou uma busca histórica. Sim. Coloca esse texto na tela, por favor, Michel. Olha ali, ó. Quando que acontece, então, as Olimpíadas da Era Moderna? 96. Em 1896, entre 6 e 15 de abril, nós fazemos a gravação no dia 11 de abril, né? Então, praticamente... Estamos no meio. No meio da brincadeira aí. 240 atletas na época fizeram essa participação. Todos homens. Só homens brincando ali. É importante. 43 esportes. É importante pensar nisso, todos homens, por quê? Porque na medida em que são exclusivamente homens, a participação feminina dar-se-á depois. E as modalidades... Já tinha uma segregação aí. Exatamente. E as modalidades também restringiam situações, ou seja, havia poucas modalidades em disputa. Sempre uma coisa bruta consequentemente, também. menos países, menos nações. Sim. Diferente do que nós veremos agora no Brasil, com mais modalidades, a participação ampla de homens e mulheres, mulheres e homens, e, é claro, a maior parte das nações assim representadas com os índices. Porque agora, é claro, você tem, não que exista uma restrição, mas senão os jogos durariam o ano todo. Exato. Então, precisa existir índice para que você tenha nos Jogos Olímpicos somente os melhores atletas, as melhores atletas. Coloca para nós na tela lá, Michel. Este cara que você está vendo aí, ó, o Pierre de Coubertin, pouca gente sabe que ele era pedagogo e historiador. Poucas pessoas conhecem a história desse gênio, desse homem que conseguiu ajudar a humanidade a melhorar. O que ele fez? Então, foi ele que recriou essa competição. Recriou, exatamente. E o que ele buscava? Olha ali a última parte do texto. Ele entendia, né, como uma questão pedagógica, que o esporte era um instrumento capaz de unir diferentes povos. Não discordamos disso, e esta ideia do Coubertin é fundamental e aqui que nós estamos trazendo para vocês. Por isso, deixa eu mostrar aqui de novo, professor Marlos. Por isso nós estamos falando Jogos Olímpicos e choque das civilizações. Como assim
Jogos Olímpicos e o choque das civilizações. Voltando um pouquinho aí na história, as Olimpíadas passaram pela Primeira Guerra Mundial, sem com dúvida, toda a desgraça que teve na Primeira Guerra Mundial. Tivemos a Depressão de 29. A Segunda Guerra na sequência. Que trouxe um movimento norte-americano extraordinário. Sim, o negro, e o gesto de Jesse Owens permanece até hoje na história vencendo 100 metros. Como uma vitória da liberdade contra o autoritarismo em plena Alemanha nazista. E contra aquela ideia ariana, né? Sim. Que permanece e muitas Figuras pessoas ainda sustentam, sem dúvida. Então, viemos aí, Primeira Guerra, a Grande Depressão, a Segunda Guerra, e quando termina a Segunda Guerra, começa a Guerra Fria. Vou colocar mais uma imagem aqui para eles observarem. Talvez a imagem mais forte Ursinho da Guerra Fria nas Olimpíadas seja essa imagem que você observa aí, o ursinho Misha. Ele foi lançado um balão dele, né, logo na sequência, porque ele chora nesse momento, pena que eu não consegui o vídeo mostrando ele chorando, porque os Estados Unidos boicotam esse momento, né? Não participam e automaticamente os recordes passam a ser outros. Tem todo um drama terrível quando um país deixa de participar de uma Olimpíada. No caso, os Estados Unidos, como uma potência, acabou a maior de todas, deixando manchou os Jogos em Moscou, por isso que o ursinho Misha chora. E mais tarde, os soviéticos darão o troco à resposta. Então, veja, até aí, na Guerra Fria, era essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Acaba a Guerra Fria e surge uma nova ideia, que é o choque das civilizações, que poucas pessoas se deram conta disso. Eu não vi ainda isso em jornais, a não ser de maneira blocada, separada, e nós temos que ficar atento. Portanto, se o aluno construir uma redação com essa ideia, ele vai se dar muito bem. O que eu quero mostrar aqui? O que é choque das civilizações? O termo choque das civilizações, se você notar, 1996. A Guerra Fria vai acabar em 89, com a queda do Muro de Berlim. Então, pouco tempo depois, o Samuel Huntington vai cunhar, por favor, volta lá, Michel, essa ideia, vai cunhar o choque das civilizações e a reconstrução de uma ordem mundial. Opa, essa charge eu mostro depois, desculpa. Isso aí. A charge eu mostro depois. O que ele vai dizer? Agora nós não brigamos mais por uma questão ideológica, mas o Estado Islâmico, por exemplo, contra o mundo chamado civilizado. É uma outra situação que, infelizmente, estamos vivendo no século XXI. A chance de uma bomba explodir, não tenha dúvida, esse pessoal, não é porque o Brasil é um país um país receptor de muitas etnias que não vai acontecer nada, porque os Estados Unidos também é formado por grandes grupos. Né? A Inglaterra, idem, é formada por grandes grupos. Esse pessoal quer chamar a atenção. E um dos problemas que temos necessariamente é que estamos pouco mais de 100 dias da realização dos Jogos. Acontecer. E a legislação brasileira, que deveria ter sido montada lá atrás. Bem antes. Bem antes. Isso deveria ter sido montada, vamos dizer assim, 1, 2, 3 anos pensando nisso, lei antiterrorismo, ela continua nos anais do Congresso Nacional. A gente não sabe o que é terrorismo ainda no Brasil. Não. Então, é claro que aí alguém pode dizer assim, puxa, mas eu não posso escrever um texto em que eu seja pessimista. Não se trata de ser pessimista. Aí você está sendo racional. Na medida em que o mundo vive uma situação controversa, em que nós temos esses grandes movimentos, desde o ano passado, os movimentos migratórios extraordinários, em que há uma mudança completa nessa posição, e há extremos mesmo, e a Europa tem vivido isso, porque não se pode ter cautela, profilaxia, a ideia de profilaxia. Então, o Brasil tendo uma lei antiterrorismo e se precavendo por causa exatamente deste choque, que pode se dar num evento que é o maior de todos, no sentido de abrangência. A Copa do Mundo aconteceu aqui no Brasil, mas a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, ela trouxe necessariamente o quê? Algumas nações. Algumas nações, e não era ainda, a coisa não estava tão acentuada. Sem dúvida. Com a migração na Europa. Agora, 2 anos depois, a situação é bem mais radical, é bem mais consistente. Então, há de se observar com muito carinho as precauções. E aí nós entramos no cenário do Rio de Janeiro. Sim. Ora, agora, para você que está nos acompanhando, nós temos nesse primeiro mês do segundo trimestre do ano de 2016, nós temos a confirmação de que o Rio de Janeiro está falido.
que o Estado não tem dinheiro para a saúde, o Estado não tem dinheiro para a segurança, o Estado não tem dinheiro para a educação, o Estado está com problemas. E é esse Estado e é essa cidade Sim. que precisará de um aparato extraordinário de forças e de condições para sediar com segurança e tranquilidade o maior evento esportivo do planeta. Então, como resolver o choque das civilizações, que nada mais é que um conflito cultural? Porque o fundamentalismo islâmico e o fundamentalismo cristão, e não vamos deixar o cristianismo de fora disso, porque o cristianismo também é fundamentalista, o seu Deus está mais certo do que o outro Deus, e por causa disso existe o conflito, precisa entrar num acordo, senão onde o planeta vai parar? Olha as charges que podem nos ajudar a pensar. Aí está. Ó, dá uma pensa. Esse é o choque. Olha a provocação, é uma questão cultural. A civilização entra em choque com a briga entre os islâmicos e o chamado consumismo. Mas esse consumismo aí do lado é o cristianismo que nós temos hoje. Olha a próxima, está em inglês, mas você já entendeu tudo. Esse aqui é o mapa que eu queria mostrar para você. A parte azul que você está vendo aí no mapa, daí nesse ponto o Sr. Marlos já nos ajuda a pensar no texto. Aqui é chamado o mundo... O mundo que se diz civilizado, onde eu circulei aí, Sim. O mundo cristão. E a grande bronca em verde que eu estou circulando aqui, ó, perceba, é uma parte considerável do planeta, Sem dúvida. Que é o mundo islâmico. Veja que ser ocidental, ou ser o que é chamado de civilização ocidental, também entra a Austrália, que está no Oriente, tá? Não é uma posição geográfica rígida, e sim cultural. Este mapa aí é do Huntington também, espetacular o pensamento do choque das civilizações. O texto redacional, claro, é um texto longo, não é um texto curto. Embora haja instituições, e existem muitas que cobram textos pequenos, esse é um texto longo, para concursos mesmo, de maneira geral. Choque das civilizações. Então, uma redação de no mínimo 20 linhas. Né? É 20 a 30, bem colocado. É o choque das civilizações e são os extremos. Então, o primeiro parágrafo que deve trabalhar, você que está, preste bem atenção, 5 a 7 linhas. Trabalhe nesse horizonte. 6 linhas de bom tom, seria assim... O chave, 6 linhas no primeiro parágrafo, é a apresentação dessa temática. Imagine, assim como nós fizemos a apresentação desta aula, posicionando você, o professor Laércio insistiu em mostrar a temática e fazer o preâmbulo, certo? Ou o exórdio. Falando da Primeira Guerra, da Segunda religião, Guerra. Né? O exórdio, exatamente, de um sermão. Então, você começa assim, é a introdução, apresente o assunto. Mostre ao professor corretor, à banca examinadora, à professora corretora, que você sabe do que se trata. Essa é a primeira situação. Já é boas-vindas, eu sei sobre o que estou escrevendo. A partir daí, o seu segundo, o seu terceiro, quiçá o seu quarto parágrafos, devem versar sobre o desenvolvimento, que daí é o prolongamento, a extensão do teu texto com ampliação da abordagem temática, para daí chegar a um desfecho com uma conclusão. Quer dizer, qual poderia ser a conclusão? De que os Jogos Olímpicos, eles servem para essa união entre os povos. E os Jogos Olímpicos podem demonstrar que o choque das civilizações precisa ser cada vez mais erradicado, diminuído, exterminado, o choque. Por quê? Aqui tem aqui uma coisa paradoxal, né? Sim, aqui é paradoxal. Sim. Enquanto aqui era para ser a paz, aqui é a briga. Daí você tem a simbologia dos anéis olímpicos. Vou buscar. Pode ver. Os anéis olímpicos servem para quê? Os anéis olímpicos deixam bem claro para nós que você tem a unidade. Sim. Então, disse bem você, Laércio, serve para quê? Para você mostrar às pessoas, olha, eu tenho essa unidade, eu tenho essa união entre as pessoas que vão disputar, sim, mas disputar de acordo com a questão física, a preparação, e são as particularidades de cada jogo. Mas isso vai ficar ali naquele campo, naquela quadra, naquela regata, naquela pista, isso vai ficar ali. Porque depois somos todos indivíduos humanos, e como é bom ver indivíduos humanos que têm uma performance maravilhosa. Então vamos citar aqui alguns exemplos que você poderia colocar no seu texto no desenvolvimento. E Helena Izimbaeva.
Aquela mulher saltando, russa, né? Saltando é espetacular, não há? A plástica do salto com vara é maravilhoso, como foi Sergei Bubka lá atrás. Sim, divino, espetacular. Certo? Da mesma maneira, quando vemos, e talvez seja a última Olimpíada mesmo, de Usain Bolt, talvez vendo Bolt disputando pela última vez uma Olimpíada, vemos um homem que mitificou a velocidade. E por incrível que pareça, a prova que menos dura é a mais vista. Sim. A busca, o ingresso mais caro é o 100 porque metros. você tem um indivíduo humano que consegue em menos de 10 segundos correr 100 metros. Sim. Certo? Então, são provas que são formidáveis. Eu gosto muito eu sou fã do basquete e tivesse a oportunidade de assistir, eu gostaria de assistir a oitava, a nona, a 10ª versão do Dream Team, que não vem. Eu não tenho informações, eu tenho, o Kobe Bryant, ele se aposentou, mas depois das figuras de Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e outros, né? Pippen e os demais, ele seria a figura interessantíssima. Já esteve nos jogos anteriores, não estará aqui no Brasil possivelmente, mas ver o time norte-americano é ver um show. Sim. Como ver o voleibol brasileiro. E o vôlei é esse jogo em que você diz assim, eu posso ter grandes equipes, as melhores equipes, mas são as condições da quadra que vão demandar. Por isso, o imprevisto está presente, mas fica ali, naquele campo. É o caso da derrota da seleção brasileira feminina para a seleção russa, depois o inverso da moeda, quando tudo estava perdido, a seleção brasileira vira sobre a seleção russa, é a seleção masculina com a taça na mão e perde, não é? Justamente também para a Rússia. São situações muito interessantes. Então, o choque, se pudesse haver, que ele houvesse só dentro da quadra, dentro da pista, dentro do campo, enfim, ali naquele momento. Às vezes os alunos me perguntam, e eu demorei para captar essa ideia. Por que um aluno me pergunta por que uma outra pessoa vem e explode uma bomba no meio de um monte de inocentes? Sim. É uma coisa difícil de ser aceita na nossa cultura. Totalmente difícil. Mas pensa uma coisa comigo, rápido. Quem teve a sua vida inteira desgraçada, analfabetismo, fome, o seu país destruído, viu a família sendo assassinada, morta, passando fome e tudo mais, não tem perspectiva, não tem valores humanos mais, perdeu os valores humanos. É injustificável o que esse terrorista faz. Que ele é terrorista, é injustificável. Mas ele não tem, como usou o termo o professor Marlos, mais perspectiva. Portanto, quanto maior for o trauma que ele cause aos outros, melhor ele vai se sentir bem, porque a sua vida já foi desgraçada. Inclusive para mostrar este choque cultural. Porque enquanto há pessoas que passam fome no mundo, e nós estamos falando de milhões de famintos na humanidade, milhões de famintos. Há aqueles que vivem uma existência extremamente fútil. Há pessoas que hoje alimentam melhor o seu animal de estimação, não que não possam fazê-lo, não é isso. É para você ponderar. Veja, a nossa função aqui, nessa dobradinha, qual é? É provocar, é jogar ideias, e você vai fomentando isso. Mas há pessoas que dão uma qualidade de vida extremamente superior a um animal em detrimento de humano. Quer dizer, se tem uma criança sentada na rua, passando fome, ou acompanhando a família, e o seu cachorrinho que acabou de vir do pet shop, todo enfrescalhado, o cachorrinho é mais importante. Nós não estamos dizendo que os animais não têm, os animais domésticos têm todo o carinho, mas espere aí. Enquanto a desigualdade for tão grande, ela será promotora de violência. Eu creio muito nisso, Lécio, que não há dúvida. A desigualdade... E aí a desigualdade no plano global. Sim. Enquanto a desigualdade for assim estratosférica, nós teremos casos contínuos de violência. Porque aí eu fico imaginando cenas recentes, e a própria ONU questionou a comunidade europeia lançar bombas de gás lacrimogêneo nos refugiados. Ou devolvendo refugiados. Então você joga... Aquelas pessoas já não têm nada, elas estão vivendo ao relento. Mal tem uma barraca, não tem perspectiva nenhuma de trabalho, de alimento, nada. E para si e para seus filhos. E aí recebe ainda a agressão daqueles outros. Complicado. Já estão fragilizadas. E aí você fala em humanidade? Não dá. Né? As pessoas já estão fragilizadas por terem perdido o seu lugar. Porque perder o seu lugar significa que você já perdeu tudo. Perdeu sua família, perdeu seus amigos.
Perdeu seus filhos, que para um pai isso é terrível, ou os filhos perderam seus pais. Sim. É claro que gera o choque das civilizações. Esse choque é cultural, grava isso na sua cabeça. Olha, só para você fechar o seu texto, lembre-se, o que o professor Laércio está dizendo dentro dessa temática, porque aqui você tem um E. Este E funciona como uma aditiva. Então você tem, na verdade, você tem uma conjunção coordenada aditiva, ele soma. O valor do E é somar. E aí o que acontece aqui, né? Vou virar aqui, Reginaldo está bem aqui conosco. Tá tranquilo, Reginaldo? É isso aí? Então, Jogos Olímpicos. Isso aqui é o 2. E isso aqui é o 1. Por quê? O professor Laércio coloca muito bem. Por que o 2 e 1? Porque o mais importante nesta abordagem, professor Laércio, o que você coloca, é o choque das civilizações. Então, o texto dissertativo argumentativo deve priorizar, é claro, esta tônica. Primeiro o choque, depois os Jogos Olímpicos. E não fazer o inverso, porque corremos o risco de, nesse tipo de texto, muitos candidatos, muitos alunos que estão nos acompanhando, só discorrerem sobre a Olimpíada. Sobre os Jogos Olímpicos. E esquecerem que o ponto central, o ponto maior de atrito e de controvérsia, de contraditório, é o choque das civilizações. Porque aí sim eles compreendem que os Jogos Olímpicos devem servir para diminuir, se possível, erradicar isso aqui. Mas não é o que acontece. E daí o receio, o medo, a iminência de um ataque ou coisa similar. Perfeito. Gostou, Léo? Fechamos Por a aí, conta? então, trabalhando com esse universo até 30 linhas, com o sentido de você escrever 4 a 5 parágrafos e satisfazer qualquer banca corretora para qualquer concurso que ele for conveniente. Agora, diante do que nós falamos, Laércio e eu, compete a você amadurecer ideias e escrever um texto. E esse texto, que você está pensando em redação, mas esse conteúdo pode ser uma questão qualquer. Você tem que saber disso. Não é só a redação, que já é algo absurdo. Mas se você sabe fazer uma redação, você vai resolver qualquer outra questão. Valeu! Fechamos a conta? 2016, a volta! Grande abraço, até mais. Valeu, até a próxima.